Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesse dia 6, quarta-feira, desejando a você muita paz, muita saúde, que seu dia ocorra, seja muito bom em todos os sentidos. Que você hoje possa produzir, que você hoje possa realizar as suas metas, que você hoje possa colocar as suas orações em ordem e assim se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje, nesse dia 6, é o evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e entraram na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz recuava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, é narrado a transfiguração de Jesus. Jesus sobe a montanha com os discípulos e lá se encontra com Moisés e Elias, dois grandes profetas do Velho Testamento, Nós todos conhecemos a história muito bonita de Moisés, a história muito bonita de Elias. Moisés que libertou o povo da escravidão, Moisés que saiu com o povo em busca da terra prometida, Moisés que atravessou o mar, onde Deus abriu o mar e Moisés com seu povo passou a pé enxuto, Moisés que libertou o povo da escravidão do faraó. É uma história muito interessante, muito bonita. Moisés tinha o dom de falar com Deus, muitas vezes conversava com Deus, e Elias também, Nós vamos ver a história dos dois, recomendo a todos a lerem, a procurar saber da história de Elias e Moisés. E aqui, nesse evangelho de hoje, acontece a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus se transforma diante de 3 discípulos, mostrando sua glória divina. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, assim como Pedro, às vezes nós também não sabemos o que dizemos. Às vezes falamos bobagem quando estamos diante de Jesus, quando estamos de joelho no sacrário, quando estamos recebendo a Santa Eucaristia, pedimos coisas que não sabemos nem o que estamos dizendo. Assim como Pedro também, que não compreendeu na hora que ali estava os 3, Jesus em primeiro lugar,
Deus confirmando a divindade de Jesus diante de Moisés e Elias, os grandes profetas. E Pedro não entendia que Elias e Moisés já estavam perto de Deus, já estavam no céu, né? Então, muitas vezes também, meus irmãos e minhas irmãs, nós como seres humanos, né, como simples mortais, às vezes também falamos o que não deveríamos. Por isso é preciso pedir perdão, é preciso que a gente coloque nossa oração em ordem, para que assim a gente tenha mais sabedoria nas nossas palavras. Acontece também o quê? A voz do Pai, a voz de Deus, confirmando a divindade de Jesus. A voz de Deus que diz: esse é meu filho amado, que tanto me agrada. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer em Jerusalém com ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho de hoje, mostra que o ser de luz mostra quando as pessoas realmente se entregam à caminhada, se entregam ao evangelho, buscam a palavra de Deus, elas ficam também iluminadas. Vejam que o evangelho narra que Moisés estava iluminado, Elias estava iluminado, Jesus estava mais ainda iluminado naquele momento. Mas ele quis que os discípulos fossem testemunha desse momento. Tanto é que depois ele pediu para os discípulos não contarem nada a ninguém, né? Então vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso também que nós, através dos sinais, através da luz de Jesus, nós também acreditemos e possamos cada dia mais nos agarrar à divindade de Jesus. Foi o próprio Deus, foi o próprio Pai que confirmou: esse é meu filho amado, que tanto me agrada. E depois Jesus volta a confirmar para nós: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A transfiguração de Jesus é também a nossa transfiguração. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, somos transfigurados quando estamos perto de Jesus? Quando nós saímos da lama do pecado, quando nós saímos da vida desse mundão e nos aproximamos mais da palavra de Deus e nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Trindade. Também nós somos transfigurados. Nossa imagem é outra. As pessoas já nos veem com outros olhos. As pessoas já admiram a nossa caminhada, as pessoas já admiram a nossa vida, as pessoas querem nos imitar. Porque não importa se você tem um saldo bancário elevado, se você não tem, se você tem bem, se você não tem, o que importa é a imagem que você faz, o que importa são os seus exemplos. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a transfiguração acontece sem dizermos uma palavra. Só o exemplo de vida, só as nossas atitudes já falam por nós. Precisamos agir com boas atitudes, com bons modos em nossa casa, em nosso trabalho, na igreja, na rua, no comércio. Aonde nós chegamos, podemos levar o bom perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que exalam outro perfume. É o perfume da arrogância, da maldade, da falta de fé, da falta de caridade. É preciso que a gente siga aqui o que Jesus disse para Pedro, né? Jesus não falou nada, mas disse muito. Ele não sabe o que está dizendo. Ele ainda não compreendeu. Pedro realmente não tinha compreendido a cena, onde estavam os dois grandes profetas e Jesus conversando sobre o que iria acontecer em Jerusalém. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também nós nos pegamos assim, sem compreender direito o que Jesus quer de nós. Jesus não quer que a gente faça tendas e ficamos acomodados no nosso comodismo diário. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, estamos acomodados debaixo da nossa tenda montada e não queremos mais sair dali. Jesus não nos quer acomodados no nosso pecado, na nossa preguiça, na nossa falta de fé. Jesus quer o quê? Que a gente vá,
e cuide das coisas de Deus e cuide da nossa vida. Cuide da nossa vida, não dos outros. Se podemos ajudar o próximo, devemos agir assim. Se possamos dar esmola, também devemos dar. Se nós somos capazes de ter misericórdia, temos que ter. Mas se for para nós cuidar da vida do outro através do fuxico, através das calúnias, através do rancor, da raiva e do ódio, isso não agrada a Jesus. Muitas vezes estamos debaixo das nossas tendas montadas, do fuxico, da falação, do mau olhar e da falta de fé. É preciso que a gente desarme essas tendas e siga o nosso caminho até Jesus. Agradecer a você pela sua paciência, pelo seu like e pedir hoje novamente que você possa inscrever-se no canal, que você possa deixar o seu like, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos e sua família. Que Deus te abençoe grandemente.